Olá, eu sou Aparecido Donizete, esse é o seu canal Diversunto. Hoje vou falar sobre qual a palavra certa, a palavra correta para traduzir Seol, do hebraico, e Hades, do grego. Primeiro nós precisamos ver o que o povo judeu, o povo hebreu, na época de Jesus, eles entendiam como Seol. E para nós vermos isso, nós vamos analisar a tradução feita por 72 judeus, aproximadamente 200 anos antes de Cristo, a chamada Septuaginta. Quando você vai traduzir um texto, você pode usar palavras sinônimas, não precisa usar a mesma palavra, mas tem que ser palavras sinônimas. Por exemplo, se eu fosse um tradutor e fosse traduzir um texto do inglês para o português, durante a tradução do texto aparecesse a palavra help, eu poderia traduzir por socorro, mas depois, se ela aparecesse de novo, eu até poderia traduzir por ajude-me, salve-me, mas não poderia traduzir por uma palavra que não fosse sinônimo. Quando os 70 judeus, rabinos, conhecedores da língua hebraica e também conhecedores da Bíblia hebraica foram traduzi-la para o grego, eles nos deixam claro que a palavra Seol não é sepultura, lugar do corpo. Isso eles nos deixam muito claro, porque no grego existem algumas palavras para sepultura, para sepulcro. E entre elas aí estão tafos, nemeion, nema. Nenhuma dessas palavras eles usaram para traduzir a palavra Seol para o grego. Se eles acreditassem que a palavra Seol fosse sepultura, eles teriam usado em algum momento uma dessas palavras, pois a palavra Seol aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Quando se vai traduzir uma palavra, é necessário que encontre na língua para a qual está traduzindo uma palavra que corresponda àquilo que a palavra está dizendo. Por exemplo, a tradução de Seol. Na língua grega, os rabinos iam precisar de uma palavra que correspondesse ao que eles entendiam por Seol. Eles não encontraram esta palavra na língua grega, porque eles acreditavam que Seol era o lugar onde iam as almas dos mortos. Toda pessoa, quando morriam, a sua alma saía do corpo e ia para o Seol. Esse era o entendimento dos rabinos tradutores da Septuaginta. Por que eu digo isso? Porque a palavra que eles usaram para traduzir Seol é Hades. E quem era Hades? Hades era um deus da mitologia grega, da crença, da religião grega, qual eles acreditavam que este deus dominava o submundo dos mortos. E toda a pessoa que morria, eles acreditavam que iam para esse submundo onde Hades comandava. Então, o que os tradutores da Septuaginta fizeram? Pegaram a palavra Hades e colocaram como nome do local. O nome traduzindo Seol por Hades. Então, ao traduzir Seol por Hades, eles estão dizendo, olha, nós não achamos na língua grega uma palavra que corresponda com o local chamado Seol. Então, nós vamos usar o nome do deus Hades, que os gregos entendem que é o que domina no mundo dos mortos. Então, nós vamos usar esta palavra para traduzir Seol. Ao usar a palavra Hades para traduzir Seol, eles estão dizendo que eles acreditavam e entendiam que Seol era um submundo onde as almas dos mortos iam. Em Provérbios 15, 24 diz que para o sábio há o caminho da vida que leva para cima, para evitar do Seol que é para baixo. Então, se Seol
é o submundo, onde vai as almas, e Seol é o mesmo que Hades. Então, qual a palavra correta para traduzir Seol e para traduzir Hades? A palavra correta seria aquela palavra da língua portuguesa que é entendida como lugar das almas, o submundo onde vai as almas. E esta palavra é inferno. Então a tradução correta para Hades e para Seol é inferno. Infelizmente, nós às vezes estudamos a Bíblia com uma doutrina na cabeça. E quando encontramos texto que vem contra a nossa doutrina, às vezes queremos mudar a Bíblia e fazer a Bíblia dizer o que diz a nossa doutrina. Mas o correto é estudar a doutrina com a Bíblia na cabeça. Porque quando a Bíblia não for de acordo com a nossa doutrina, ou a doutrina não estiver de acordo com a Bíblia, muda-se a doutrina, nunca a Bíblia. E, infelizmente, às vezes os tradutores da Bíblia traduziram a Bíblia já com uma doutrina na cabeça e por isso faziam as traduções de acordo com aquilo que eles acreditavam, fazendo a Bíblia dizer aquilo que eles acreditavam. Por exemplo, o tradutor da Bíblia Nova VI, ele dá-nos uma impressão que ele acredita na mortalidade da alma. Por isso, todo texto que fala da alma indo para o Hades ou da alma indo para o Seol, ele coloca como sepultura. E não podemos dizer que é sepultura, porque sepultura não é sinônimo de Seol. A palavra sepultura no Antigo Testamento, kever, ela não é sinônimo de Seol. A palavra tafos, ou nemeion, ou nema no Novo Testamento, no grego, ela não é sinônimo de Hades. Porque você não vai encontrar no Antigo Testamento, em lugar nenhum, que uma alma foi para a kever. E você não vai encontrar no Antigo Testamento que um corpo foi para o Seol. Você nunca vai encontrar isso. O que você pode encontrar é a pessoa dizendo assim, eu irei ao Seol. Mas quando a pessoa diz eu irei ao Seol, ele não está dizendo que é o corpo que vai para o Seol. Porque na Bíblia, às vezes a pessoa fala dele, referindo-se ao corpo. E às vezes fala dele, referindo-se à alma. Quando o salmista, no Salmo 42, diz assim, por que te perturba dentro de mim, ó minha alma? Ele está dizendo, eu sou o corpo. Mas quando Paulo diz assim, em 2 Coríntios capítulo 12, almejo deixar este corpo para estar com Cristo, Paulo está dizendo, eu sou a alma que está dentro do corpo, eu não sou o corpo. Então depende como o autor está dizendo, às vezes ele está falando dele, se referindo ao corpo, e às vezes falando dele, se referindo à alma. Então quando alguém diz no Antigo Testamento, irei ao Seol, ele pode estar falando da alma dele. Pode não, ele está falando da alma dele que vai para o Seol. Porque você não encontra um único texto na Bíblia que diz que o corpo foi para o Seol. Todas as vezes que aparecer Seol no Antigo Testamento, está se referindo à alma. E todas as vezes que aparecer kever no Antigo Testamento, está se referindo ao corpo. E outra, Seol só existe um, porque é o lugar onde vai todos os mortos. E a kever não existe várias, porque todos que morrem podem precisar de uma kever, uma sepultura. Quando Jacó diz em Gênesis 37, 35, chorando descerei ao Seol até o meu filho José. Ele não está dizendo ali que ele vai para a sepultura chorando. Não, os seus filhos vieram lhe consolar e ele disse, eu vou chorar até o dia que eu morrer. E quando eu morrer, eu vou ao meu filho José, lá no Seol, lá no lugar das almas, lá no lugar dos mortos. Jacó não acreditava que José tinha uma sepultura. Jacó não estava dizendo que chorando ele ia para a sepultura até o seu filho José. Para Jacó, José nem sepultura tinha. José foi comido por uma fera na cabeça de Jacó. Então Jacó diz, eu vou lá no lugar das almas para o meu filho José. Chorando, vou chorar até o dia de eu ir ao encontro de José lá no Seol, lá no inferno, encontrar José. Mas no inferno, Jacó ia
iria para o inferno quando ele morresse? Sim, todos os que morriam antes da morte de Jesus iam para o inferno. O que a Bíblia diz lá em Lucas 16, na parábola do rico e Lázaro? Que de um lado estava o rico em tormento, e do outro lado estava Lázaro, junto com Abraão. A Bíblia fala que estava no seio de Abraão, quer dizer, estava ali junto com Abraão. Mas quando Jesus morreu, a Bíblia diz que ele desceu às partes mais baixas da terra. Isso está em Efésios capítulo 4. Desceu à parte mais baixa não é sepultura. Sepultura não é a parte mais baixa da terra. Sepultura é 7 palmos. O que está dizendo ali é que ele desceu lá no Seol, desceu lá no Hades, no inferno. E quando ele desceu lá na sua morte, então ao subir, a Bíblia diz que ele levou o cativo o cativeiro. Levou o cativeiro, então, para o paraíso, que é o terceiro céu. Então, até a morte de Jesus, todos os justos iam para o inferno. Só que, lógico, numa separação. De um lado, salvos, de outro lado, os não salvos. Isto é explicado na parábola do rico e Lázaro. Jesus, quando morreu, Pedro está dizendo em Atos capítulo 2, versículo 27, lá Pedro diz, olha, porque diz, não deixarás a minha alma no Hades, e nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Neste texto, Pedro está citando o Salmo 16:10, quando Davi, numa profecia referindo-se a Jesus, disse, não deixarás a minha alma no Seol, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Em Atos 2:27, Pedro dá a explicação, dizendo que disto falava que a alma do Senhor não ficaria lá no Hades, no inferno, e nem o seu corpo, a sua carne, apodreceria lá na sepultura. Por que Pedro está citando Salmo 16, versículo 10, e ele diz assim, olha, não deixarás a minha alma no Hades? Por que ele não diz, não deixarás a minha alma no Seol? Porque com certeza Pedro está citando baseado na Septuaginta, que era o que Pedro lia, porque Pedro não falava o hebraico, mas o grego. Na época de Jesus, eles falavam o grego. Então, por isso que ele está citando, não deixarás a minha alma no Hades. Mas referindo-se a um texto de Salmo 16, onde no original estava, não deixarás a minha alma no Seol. Então, meu irmão, a palavra correta para traduzir Seol e traduzir Hades é inferno. E ela dá certo em todas as traduções. O problema é que os tradutores às vezes querem colocar alguma coisa de acordo com o que ele acredita, e aí dá essa diferença na tradução, mas que você pode ver que não é o correto. Por que não é o correto? Se você pegar a Nova VI, em Atos 2:27, ele vai dizer, não deixarás a minha alma na sepultura, ou no sepulcro, né? E nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Mas se você for para Lucas, capítulo 16, no verso 23, o tradutor já não traduz Hades por sepultura. Porque, lógico, ia ficar um absurdo ele dizer, e lá na sepultura ergueu os olhos e vendo ao longe. Então ele nem traduz, ele coloca ali lá no Hades, erguendo os olhos. E quando ele chega em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, ele diz, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Já pensou? A morte e o sepulcro, a sepultura foram lançados no lago de fogo? Ia ficar um absurdo, né? Então ele volta para Hades. E quando interessa para ele, para não mostrar que existe um lugar da alma, que Hades é o lugar onde a alma vai, então ele coloca sepulcro, coloca sepultura, que é nesse caso de Atos 2:27, é um deles. Não deixarás a minha alma no sepulcro. Não, ali está no original, está não deixarás a minha alma no Hades. E o que era Hades? Hades era o nome do deus grego que eles acreditavam que dominava o submundo onde estavam as almas. Então é exatamente isso que Jesus está dizendo. Não deixarás a minha alma lá no lugar das almas e não permitirá que lá no sepulcro o teu santo veja a corrupção.
Então a palavra certa para traduzir aí seria: não deixarás a minha alma no inferno e não permitirás que o teu santo veja a corrupção. A Almeida Fiel usa inferno, né, para traduzir Seol e para traduzir Hades. Algum lugar o tradutor ficou com medo e colocou sepultura, mas o correto é inferno. Em todas elas cabe a palavra inferno. Lá no Salmo 6, no versículo 5, Davi diz assim: olha, na morte não há lembrança de ti, e no Seol, quem te louvará? Então o que Davi está dizendo ali? Que quem está morto, no corpo morto, ele não lembra de Cristo, não lembra de Deus. O corpo está morto, na morte não lembra de Deus. E lá no Seol, lá no lugar dos mortos, mas no lugar de tormento, quem te louvará? Ninguém vai louvar a Deus no lugar de tormento, porque Davi está falando ali do lugar de tormento. Ele não está falando da parte que estava Abraão, que estava Lázaro, ele está falando da parte de tormento, que lá ninguém louvará o Senhor. Ah, mas Davi estava falando da parte de tormento, quer dizer que Davi ia para o tormento? É só você ler o Salmo. Ele não está dizendo que ele ia para o tormento, ele está clamando a Deus para livrar ele do Seol. Senhor, não me julgue na tua ira, tenha misericórdia de mim, porque na morte ninguém lembra de ti, e lá no Seol, lá no inferno, ninguém vai te louvar. Então ele está falando do lugar de tormento, que ninguém vai louvar a Deus. Porque lá no inferno só louvavam a Deus na parte de Abraão, na parte que estava Abraão, onde Lázaro estava no seu seio. Mas hoje não existe mais essa parte lá, porque essa parte foi levada para o paraíso quando Jesus subiu e levou o cativo o cativeiro. Então é isso, a palavra correta para traduzir Seol e Hades é inferno, porque os tradutores da Septuaginta, eles entendiam que Seol era o lugar da alma, e por isso eles procuraram uma palavra que correspondia ao submundo, que correspondia ao local subterrâneo onde as almas iam quando as pessoas morriam. E esta palavra que eles encontraram para poder traduzir é Hades, que era o nome do deus grego que comandava essa parte no submundo dos mortos. É isso daí. Se você gostou do vídeo, então compartilhe para que outras pessoas possam assistir. Também curta nosso vídeo, dê um like aí e se inscreva no canal.